Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é Percorrendo o Caminho Mais Longo. Eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Já aconteceu alguma vez de você errar a estrada em uma viagem e o percurso ficar mais longo? Isso já aconteceu comigo algumas vezes e não foi uma boa experiência. Além de perder tempo, gastei mais combustível e acabei chegando bem depois no destino. Mas nesses casos que ocorreram comigo, os atrasos do percurso não foram tão grandes. Foram ali atrasos de algumas horas em algumas vezes e outras menos até de uma hora. Mas na mensagem de hoje eu vou falar de um atraso astronômico, pois em uma caminhada onde o percurso poderia ter sido feito em aproximadamente 30 dias, o povo acabou levando 40 anos. É isto mesmo, não foram 40 dias nem 40 meses, mas 40 anos o povo percorreu neste caminho. Normalmente nos caminhos longos, o desgaste é sempre maior e a possibilidade de surgir mais obstáculos também é maior. Eu não estou dizendo que devemos pegar atalhos na vida, porque atalhos normalmente acabam sendo problemas. Mas eu estou falando de trilharmos um caminho normal, que não se torne mais longo por conta dos nossos erros. Então, pensando nisso, eu vou tratar na mensagem de hoje este tema, percorrendo o caminho mais longo. E para isso eu quero ler inicialmente o texto bíblico que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 17 e verso 18. De acordo com uma nova versão internacional, este texto diz o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, e os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Esse texto nos informa que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, que era o caminho mais curto. É um caminho ali que deveria ser em torno de 425 quilômetros, embora alguns acreditem que era até menos do que 300 quilômetros. Mas Deus o fez, então, o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho, que era muitas vezes mais distante. Acredita-se que era em torno de 1.540 quilômetros este caminho que levava ao Mar Vermelho. Aqui nós temos uma pergunta a ser feita. Se o problema do povo de Israel atravessar pelo caminho mais curto eram os filisteus que estavam no meio daquele caminho, então por que Deus não lutou contra os filisteus a favor de Israel, abrindo assim o caminho mais curto para eles passarem? Pensem comigo, se Deus derrotasse os filisteus ou ajudasse o exército de Israel a derrotá-los, o caminho seria bem mais curto e, neste caso, o povo chegaria ao destino em poucas semanas. Há relatos na história antiga que viajantes fizeram este percurso do caminho mais curto em apenas 9 dias. Há também relatos de pastores que conduziram rebanhos neste percurso e eles demoraram cerca de 23 dias. Veja que era um percurso razoavelmente curto, o que poderia ter sido feito em menos de um mês, mas não foi por este caminho que o povo trafegou. Como diz o texto, Deus os guiou pelo caminho mais distante.
Então, será porque Deus os guiou por este caminho mais distante, este caminho mais longo? Nós temos algumas respostas bíblicas a esta pergunta. A primeira delas está no próprio texto que nós lemos, Êxodo capítulo 13, verso 17, né? E lá naquele texto diz: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Este é um motivo exposto pelo próprio Deus nosso Senhor, né, que está registrado nas Sagradas Escrituras. Olhando, então, para o que Deus apresentou como motivo, eu quero extrair alguns ensinos para as nossas vidas. O primeiro ensino que eu quero extrair, né, e de que Deus, né, mostrou através da sua fala, é que Deus também tem feito grandes promessas a nós, e como aquele povo, nós também temos um caminho a ser percorrido, temos uma batalha a ser vencida. Há no caminho mais curto, né, a possibilidade de chegarmos mais rápido, mas talvez há um obstáculo grande pela frente e que Deus está vendo que vai ser um problema e nós podemos acabar desistindo. Nós não temos todas as informações destes dois caminhos, devido às nossas limitações. Mas Deus sabe exatamente de tudo que há, tanto no caminho mais curto quanto no caminho mais longo. Então, se Deus nos guiar pelo caminho mais longo, Ele sabe exatamente que aquele é o caminho melhor para alcançarmos aquilo que Ele nos tem prometido. No caso do povo de Israel, Deus sabia que no caminho mais curto havia uma guerra, havia uma batalha muito grande que poderia levar aquele povo a se arrependerem de ter saído do Egito e eles então começarem a desejar voltar para trás, né, já que o percurso seria curto, né, de poucos dias. Eles poderiam pensar: nós perdemos pouco tempo vindo para cá, ainda estamos perto, vamos retornar para o Egito. Veja que aquele povo, né, tinha uma caminhada toda pela frente. Eles tinham uma batalha a ser travada, eles tinham lutas, mas eles tinham também a garantia por parte de Deus de que eles conquistariam a terra que Deus havia prometido dar a todos eles. Se avaliarmos mais profundamente a história da caminhada deste povo pelo deserto, nós podemos identificar que o grande problema deles foi de não confiarem em Deus, foi de não confiarem na proteção de Deus e foi de não confiarem de que Deus batalharia por eles contra seus inimigos. Quando Deus fala de que eles poderiam arrepender-se de ter saído do Egito e desejar voltar para trás, em outras palavras, Deus estava dizendo: se eles forem por este percurso mais curto, quando eles se depararem com a guerra, eles não vão confiar em mim, eles não vão dar crédito às palavras que eu disse a eles e nem às promessas que fiz a todos eles. E diante, então, desta incredulidade, eles vão acabar querendo voltar para o Egito e vão desistir de continuar adiante até que conquiste aquela terra que eu tenho planejado dar a eles. A pergunta que cabe aqui é: será que nós somos diferentes daquele povo? Será que confiamos plenamente em Deus? Nós também temos uma estrada a ser percorrida. Nós temos batalhas a serem travadas pela frente. E será, então, que nós estamos prontos para ir por este caminho mais curto ou nós vamos precisar trilhar um caminho mais longo para que Deus possa trabalhar em nossos corações? Como aquele povo, nós temos as promessas de Deus. Nós temos a garantia de que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. E eu pergunto: como tem sido, né, a sua caminhada? Eu pergunto para mim mesmo, né, como tem sido a minha caminhada pelos desertos da vida? Será que estamos em condições de trilhar o caminho mais curto
para alcançarmos as bênçãos de Deus? Ou estamos como aquele povo que precisava de uma jornada bem maior para que Deus pudesse trabalhar no coração de todos eles? Quando recebemos as promessas de Deus, nós queremos conquistar elas em poucos dias. Nós queremos que as bênçãos de Deus cheguem até nós em uma velocidade supersônica. Não gostamos de esperar, mas se queremos conquistar as bênçãos mais rapidamente, precisamos confiar plenamente em Deus. Deus sabe que se pegarmos a estrada mais curta sem fé e sem estarmos preparados espiritualmente, poderemos ser derrotados pelos inimigos que estão à frente, ou podemos, diante desses inimigos, querer voltar para trás. Quando alguém recebe uma promessa de Deus e não confia nele, esta pessoa é conduzida pelo caminho mais longo para que, diante das lutas, não deseje voltar atrás. O caminho mais longo é o caminho do tratamento de Deus, é o caminho das experiências, é o caminho das mais variadas manifestações de Deus, e também é o caminho do aprendizado para sabermos conviver com as grandes conquistas. É o caminho onde olhamos para trás e não queremos voltar mais por ele, não queremos voltar ao ponto de partida. Mas há aqui um problema a ser vencido, que Deus colocou como sendo um dos motivos do povo de Israel desejarem voltar para trás. Deus fala que eles poderiam se arrepender de terem saído do Egito. Esta palavra arrepender no hebraico é a palavra nashan, E esta palavra, além de ter o significado de arrepender-se, ela tem também o significado de confortar-se. Olhando então para este sentido, de confortar-se, nós podemos perceber de que Deus sabia que o povo poderia confortar-se com o que tinha no Egito e dizer: para nós está bom o Egito, não queremos lutar por nada melhor do que isso, vamos voltar e viver aquela vida, está bom assim, não precisamos da terra que Deus nos prometeu. Era justamente isto que Deus estava dizendo quando faz referências de que não os levou pelo caminho mais curto, pela terra dos filisteus, para que o povo não se arrependesse diante da guerra e resolvesse voltar para o Egito. Eu quero aqui fazer mais uma aplicação para as nossas vidas nos dias de hoje, sobre isso que estou dizendo. Há pessoas que, ao receberem as promessas de Deus para suas vidas, elas resolvem seguir o caminho que Deus tem apontado. Mas logo quando aparece a primeira batalha, esta pessoa se arrepende ou se conforta com a vida antiga e tem o desejo de voltar para trás. E, infelizmente, muitos acabam voltando. Mas há também aqueles que não desistem da caminhada. Mas Deus precisa trabalhar no coração destas pessoas para que elas cheguem ao destino e, ao tomarem posse da bênção, não venham depois a querer desviar e não lembrar de todas aquelas bênçãos que Deus os deu. Deus estava trabalhando no coração daquele povo e para isso era necessário que o caminho fosse mais longo, para que o povo fosse lapidado por Deus, para que eles tivessem um coração preparado para a grande conquista que estava por acontecer adiante. Deus queria colocar o povo à prova e ver se de fato o coração deles estavam voltados para Deus e se eles não iriam se corromper depois abandonando a Ele. Nós temos a confirmação disto relatado no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3, que de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto lá diz o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná,
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Vejam, Deus os provou pelo caminho. Ele deixou que eles passassem por humilhações, por lutas, por dificuldades, porque Deus tinha um propósito de que eles demonstrassem com as suas próprias atitudes se de fato estavam amando a Deus e também se estavam dispostos a segui-lo e obedecê-lo, inclusive depois de alcançarem a terra prometida. Deus trabalha assim também em nossas vidas. Se o caminho é mais longo, a culpa não é de Deus. Não é de Deus jamais. A culpa é nossa. Isto acontece por demorarmos de compreendermos as coisas de Deus e também de nos submetermos a Ele e de termos fé para lutar neste mundo, confiando plenamente neste Deus. Deus não estava apenas capacitando o povo naquela jornada mais longa, mas Deus também estava os ensinando para que eles se tornassem pessoas vitoriosas, mesmo em meio às dificuldades. No texto que nós vimos, de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ali relata que Deus estava colocando aquele povo à prova. O texto ainda diz que era para que todos soubessem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vejam, Deus estava ensinando e treinando aquele povo para que eles pudessem viver na dependência dele. Se queremos um caminho mais curto para alcançarmos as bênçãos de Deus, precisamos aprender a viver na dependência deste Deus. Mas, por outro lado, se não desenvolvermos a nossa fé em Deus ao ponto de não desistirmos por nada, o caminho vai se tornar mais longo até que Deus trabalhe todas estas questões em nossas vidas. Estamos indo para o final desta mensagem, mas eu quero voltar um pouco antes ali no texto que lemos inicialmente de Êxodo capítulo 13, verso 17, para falar sobre a guerra contra os filisteus, que seria um dos motivos que poderia levar o povo a desistir de prosseguir rumo à terra prometida. Esta palavra guerra que aparece no original é a palavra milchamá, e ela tem o significado de guerra, mas também tem o significado de batalha e de luta. Por que estou enfatizando sobre estes significados? É para dizer que na caminhada não se trata apenas de uma guerra, mas há batalhas, há lutas a serem vencidas. E se diante das guerras, das batalhas, das lutas da vida, eu querer voltar a viver o passado, isso significa que eu não estou acreditando em Deus, significa que eu não estou confiando de que Ele me ajudará a vencer estes obstáculos para alcançar as suas promessas. Precisamos confiar em Deus, precisamos saber que Ele está atento a tudo o que está acontecendo conosco. E nós podemos confirmar isto, está registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7, onde disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus estava vendo todas as dificuldades daquele povo, mas o povo não estava vendo as mãos de Deus estendidas sobre eles para o protegê-los, para conduzirem durante toda aquela caminhada no deserto. Eles viam apenas os problemas. Isto aconteceu diversas vezes, quando diante de cada dificuldade, o povo murmurava contra Deus, contra Moisés, lembrando das carnes, dos pepinos e melões do Egito. E diante de cada afronta de inimigo, eles esbravejavam dizendo que Deus os levou para morrer naquele deserto. Com este comportamento, jamais poderiam alcançar a terra prometida, que Deus havia dado a eles, de uma forma rápida. Se isso acontecesse, logo eles abandonariam a Deus
e não dariam valor ao que Deus havia lhe feito, né, por todo o caminho, né, e tirado eles daquela escravidão. Portanto, era necessário trilharem o caminho mais longo no deserto para que eles tivessem os seus corações lapidados por Deus. Aqui há uma grande lição para todos nós. Nós não podemos cometer os mesmos erros daquele povo. Precisamos confiar plenamente em nosso Deus. Nós precisamos crer que Deus está vendo tudo o que estamos passando. E precisamos crer que Ele está ao nosso favor, lutando por nós para nos tornar vencedores. Precisamos ter confiança de que Ele agirá ao nosso favor de tal forma que nada nos impedirá de chegarmos ao lugar que Ele planejou para que cheguemos. Se crermos nisso, o caminho ficará mais curto e assim não sofreremos os desgastes da caminhada longa nos desertos da vida. Eu quero orar para que Deus nos ilumine a caminhar na direção apontada por Ele e para que possamos encurtar o caminho da vitória, crendo plenamente nele, honrando a Ele em toda a nossa caminhada e glorificando a Ele todos os dias da nossa vida. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra revelada a nós através, ó Deus, daquilo que nós pudemos contemplar, registrado nas Sagradas Escrituras e também, ó Deus, no contexto histórico. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor ajude os Teus filhos, me ajude também a trilhar, ó Deus, no caminho apontado pelo Senhor, e ainda que haja dificuldades, ainda que hajam barreiras, que nós possamos, ó Deus, confiar e continuar nesta caminhada, porque nós sabemos que o final desta caminhada será, ó Deus, vitórias para as nossas vidas, porque o caminho que o Senhor nos aponta aí são os caminhos de vitória. Ó Deus, encoraje o Teu povo, dê a eles, ó Deus, a fé suficiente para não pararem e não desejarem voltar para trás. Ó Deus, conduza em triunfo, abençoe o Teu povo por onde quer que o Senhor assim os guiar. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor venha abençoar os Teus filhos no pão de cada dia, no salário, na renda. Ó Deus, aqueles que têm empresa, os profissionais liberais, ó Deus, os empregados de todas as classes, que o Senhor venha fazer com que eles prosperem. Ó Deus, e se há alguém enfermo, coloque as Tuas mãos, repreenda esta enfermidade, tira este mal, ó Pai, em nome de Jesus, e que os Teus filhos tenham saúde plena. Abençoe em todas as áreas da vida, abençoe as famílias. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, e agradeço por permanecer até o final desta mensagem, e eu peço que você compartilhe esta mensagem com seus amigos e também se inscreva no canal, porque você vai estar fortalecendo este canal e a palavra de Deus vai chegar mais longe e Deus te recompensará por isso. Então, que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.